Em 1985, um crime chocou o Rio de Janeiro. Uma adolescente de 14 anos foi encontrada sem vida depois de ter saído para comer uma pizza com um rapaz, que ela conheceu em uma famosa danceteria da cidade. O crime ficou conhecido como o caso Mônica Granuso, e até hoje é lembrado da violência praticada contra mulheres no Brasil. Galera, dá uma olhada nessa fotografia aí, ó. Essa fotografia são mulheres protestando na frente de delegacia. Tá? Lá no Rio de Janeiro. Uma dessas mulheres, a que está circulada aí, é a Daniela Pérez. A Daniela Pérez, ela está protestando justamente por justiça pelo caso que a gente vai contar aí hoje para vocês da Mônica Granuso, que vocês vão acompanhar aqui no nosso canal. Mal sabia ela que ela seria a vítima alguns anos depois de dois executores aí, a Paula Tomás e o Guilherme de Pádua. Enfim, né, são coisas da vida, mas só para mostrar para vocês que esse crime teve bastante repercussão, principalmente no meio da classe média carioca e, lógico, também no meio artístico da Globo, que é proveniente da classe média alta e rica do Rio de Janeiro, certo? Fica aí com a gente que vocês vão ver essa história direitinho. Inclusive, antes de chamar o Edu para rodar a vinheta, já sabem, hein? A hora que o Edu estiver rodando a vinheta, vocês deixam o like e se inscrevem no canal. Show? É para fazer isso, tamo junto, valeu. Edu, roda a vinheta. A rotina, galera, pode ser imprevisível, mas o seu conforto não precisa ser. As roupas da Insider têm tecido tecnológico que se adapta ao seu corpo, proporcionando conforto o dia todinho. Elas regulam a temperatura, não acumulam suor e ainda são anti-odor. Ou seja, você pode sair de casa de manhã e voltar à noite sem perder o frescor. E no mês do consumidor, você garante tudo isso com desconto. Com o cupom Iconografia são 15% no carrinho. E somando com esse desconto do site, o desconto chega até 35%. Acessando pelo link que está aí na descrição, tá? O cupom já é aplicado automaticamente, você não precisa nem digitar. Roupas inteligentes feitas por quem valoriza o conforto e a praticidade. Corre no site da Insider, aplica Iconografia e aproveita os descontos do mês do consumidor. O link está na descrição e o QR Code está na tela. Só vai! Beleza? Nos anos de 1980, pessoal, as danceterias brasileiras eram um dos principais pontos de encontro de jovens e o reflexo da efervescência cultural que marcava aquela época. E realmente, quem viveu os anos 80, ou quem gosta de música dos anos 80, ou cultura dos anos 80, sabe daquelas coisas todas coloridas, aqueles sintetizadores nos meios das músicas, como os caras ousavam nas músicas dos anos 80. Enfim, foram momentos de muita experimentação. Tanto que a gente vai nos flashbacks e tem os passinhos dos anos 80. O país vivia um processo de redemocratização. O rock brasileiro ia se constituindo com diferentes estilos e vários outros estilos também começaram a fazer sucesso e a cabeça da juventude. A Mamão com Açúcar era uma danceteria muito frequentada no Rio de Janeiro. Ela era localizada na Lagoa, na zona sul da cidade. Era o point da juventude de classe média do local. O seu proprietário era Ricardo Amaral e ele era muito conhecido na noite carioca e fez a história com várias casas noturnas. Para vocês terem ideia o quanto Mamão com Açúcar era conhecida, em 1984 ela fez palco de um importante show da Legião Urbana. A história que vamos contar aqui hoje aconteceu no ano seguinte a esse show que fez muito sucesso. No dia 15 de julho de 1985, a adolescente Mônica Granuso tinha ido até a Mamão com Açúcar danceteria com uma amiga para curtir. Nessa época, menores podiam frequentar danceterias sem que houvesse grandes restrições. Mônica era filha única de Marieta Granuso e Nilson Pereira Lopes. Seus pais eram separados e ela morava com a mãe, em Humaitá. Mas tinha uma relação muito próxima com o pai também, ele era um sujeito presente. Era ele quem levava e buscava a Mônica da danceteria, que ela tinha começado a frequentar fazia cerca de 3 meses. Mônica Granuso tinha 14 anos de idade, era morena, tinha os cabelos e olhos negros e era descrita por todos como uma garota doce, meiga e tímida. É sempre bom ressaltar aqui por questões de colocar as coisas no seu devido tempo. Nos anos 80, 14 anos, a pessoa já era considerada meio autônomo para andar na rua, para fazer as coisas, para ir em shows e tal. Até na minha época, nos anos 90, eu tinha 12 anos, eu viajava de uma cidade para outra, as pessoas eram muito mais... Parecia que era um ambiente muito mais seguro, parece que com o tempo, pessoas de 12, 13 anos acabam não andando mais sozinho na rua, não indo de uma cidade para outra, não fazendo certas coisas. Mas com 14 anos na época, todo mundo dava rolê mesmo. Ela nunca tinha tido um namorado e estava começando a sair com as amigas e conhecer outras pessoas. Mônica gostava de pintar, escrever poemas, fazer colagens, uma série de coisas de adolescente, tá? Ela escrevia em seu diário coisas sobre sua vida e tinha uma relação aberta com a sua mãe, dividindo com ela seus sonhos, desejos e conversando sobre praticamente tudo. Ela era considerada uma boa aluna no colégio, muito atenta e dedicada nas aulas.
A Mônica Granuso, na época, cursava a 7ª série no Colégio Princesa Isabel. Mas, naquele 15 de junho, na saída da danceteria Mamão com Açúcar, Mônica Granuso conheceu um rapaz que mudou completamente seu destino. Era Ricardo Peixoto Sampaio, que tinha 22 anos de idade. Era modelo fotográfico e lutador de jiu-jitsu. Ele fazia o cursinho pré-vestibular e morava em um apartamento de seu tio na Rua Fonte da Saudade, e era um assíduo frequentador das danceterias cariocas e da praia de Ipanema. Naquela noite, Ricardo abordou Mônica Granuso enquanto ela esperava a mãe de sua amiga chegar para irem para casa, né? O Ricardo sabia como flertar e era considerado um rapaz muito bonito e elegante. Ele se aproximou de Mônica, disse que a observou durante toda a noite e pediu seu telefone. Mônica perguntou sua idade e ele mentiu dizendo que tinha 17 anos. Falou também que morava bem próximo do prédio de Mônica e queria ligar para eles conversarem mais. Mônica passou o telefone e foi embora com a amiga. A mãe de sua amiga já tinha chegado e ela sabia que precisava ir naquele momento. Mônica ficou encantada com o Ricardo e no café da manhã do dia seguinte, a sua mãe já percebeu que a filha estava bastante feliz. No final da tarde daquele dia, Mônica e a mãe assistiram à vitória da seleção brasileira contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e comemoraram juntas o resultado. Logo depois, o telefone tocou. Mônica atendeu. Era Ricardo convidando ela para comer uma pizza. A princípio, a garota recusou o convite. Disse que teria aula logo cedo no dia seguinte, mas o Ricardo sabia como convencer uma menina e insistiu que seria rápido e seria muito legal. A Mônica aceitou o convite, tá, pessoal? Mas disse que eles iriam apenas tomar um sorvete. A sua mãe perguntou para ela, né? A mãe da Mônica perguntou para ela o nome do rapaz, onde ele estudava e onde ele morava. Questão de identificação, para saber com quem ela estava saindo. A Mônica disse que ele morava lá perto, em um apartamento na Rua Fonte da Saudade, e se chamava Ricardo. E as últimas palavras que a dona Marieta ouviu de sua filha foram, abre aspas, eu já sei me cuidar, mãe. Fecha aspas. É o que todo mundo fala quando não sabe se cuidar. Ao se encontrarem, Ricardo pediu para Mônica que fosse com ele em seu apartamento para pegar um casaco. Diante da hesitação do adolescente, ele disse que seus pais estavam em casa e que assim ela podia conhecer eles. A menina ficou feliz, né? Porque falou assim, pô, já tô gostando do cara, o cara levou para conhecer a família. Bom, segundo Ricardo, em 5 minutos eles estariam em seu apartamento. Ele chamou um táxi e os dois partiram. Às 19 horas, 2 porteiros do edifício solar Santa Margarida viram quando o Ricardo chegou junto com a Mônica no prédio. Mas eles não acharam nada demais naquela cena, pois eles já tinham visto o Ricardo chegando com um monte de mina. A Mônica Granuso foi com o Ricardo Peixoto Sampaio até o seu apartamento, e o que realmente aconteceu ali naquela noite de 16 de junho de 1985 ainda é bastante obscuro. Várias versões foram apresentadas. Naquela época, não havia câmeras de segurança que pudessem registrar imagens do ocorrido. Naquela noite, por volta das 7 horas e 40 minutos, Mônica Granuso perdeu a vida ao cair do 7º andar do edifício onde Ricardo morava. Nenhum vizinho ouviu barulho de queda e não há testemunhas do que aconteceu depois disso, mas a tragédia não acabou aí. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, enrolado em um cobertor e jogado em uma ribanceira próxima a uma mata. Até hoje ainda restam dúvidas sobre o que de fato aconteceu dentro do apartamento de Ricardo. Ainda fica a pergunta se Mônica caiu ou foi jogada da sacada do apartamento. De qualquer modo, pessoal, a investigação policial concluiu que Ricardo Peixoto Sampaio foi o responsável pela morte da Mônica Granuso, já que ele bateu nela antes da queda. A principal hipótese é que Ricardo tenha tentado violar Mônica e a queda teria ocorrido quando a garota tentava fugir do seu algoz. O corpo de Mônica caiu no playground, localizado na parte de trás do prédio onde Ricardo morava. Mas o que Ricardo fez depois da queda de Mônica torna esse caso ainda mais terrível. Se você está pensando que ele chamou o resgate ou pediu ajuda dos vizinhos ou dos funcionários do prédio, você está enganado. Ricardo chamou 2 amigos, Alfredo Patido Amaral e Renato Orlando Costa, e pediu que eles os ajudassem a se livrar, né, do corpo da Mônica. Os 2 amigos de Ricardo estavam em uma festa junina no Colégio Santo Inácio. Ricardo saiu do prédio onde morava sem ser visto por ninguém. Chamou os 2 amigos e eles foram na Brasília do pai de Alfredo até o prédio onde tudo teria acontecido. De acordo com o funcionário que abriu o portão da garagem, pessoal, ele não notou nenhum nervosismo nos 3 amigos e viu quando os 3 voltaram para o carro com um embrulho grande nas mãos. O embrulho era o corpo de Mônica Granuso. Os 3 enrolaram o corpo da adolescente em um cobertor, colocaram no porta-malas do carro e saíram do edifício. Eles passaram de carro pela rua Lopes Quinta, no Jardim Botânico, e foram até a Vista Chinesa, um local bastante escuro e pouco movimentado, e ali despejaram, jogaram o corpo da Granuso. Em seguida, foram até a casa do pai de Alfredo
para apagar as pistas. No estacionamento do prédio do Alfredo, eles lavaram a Brasília e as próprias roupas que estavam manchadas com o sangue da menina. Depois foram até o edifício onde Ricardo morava e limparam o playground onde o corpo de Mônica caiu. Um porteiro acordou com o barulho local e, de acordo com seu depoimento, Ricardo jogava água enquanto Alfredo esfregava o chão com uma vassoura. Enquanto isso, Dona Marieta registrava o sumiço da filha no 10ª Delegacia de Polícia de Botafogo. Na manhã seguinte, dia 17 de junho, um pintor encontrou o corpo de Mônica Granuso jogado em uma ribanceira. Ele chamou a polícia e, ao chegar lá, o delegado logo se deu conta de que se tratava da menina desaparecida. Na tarde do dia 17, os policiais foram ao prédio de Ricardo e os prenderam, e prendeu ele e o Alfredo, né? Horas depois, prenderam também o Renato. A partir daí, teve início uma investigação para descobrir se Mônica tinha se jogado ou havia sido lançado do 7º andar do prédio. Galera, o Ricardo disse pro delegado que a Mônica Granuso resolveu botar fim na própria história pulando, tá? Mas o delegado não aceitou e não acreditou nessa versão. Para ele, a declaração de Ricardo não fazia o menor sentido. A polícia suspeitava que Ricardo tentou violar a moça e, ao tentar resistir, ela caiu e foi jogada no apartamento. 3 versões foram apontadas para o que aconteceu naquela noite. A versão de Ricardo dizia que Mônica correu para a varanda do apartamento e se atirou. Essa versão foi desmentida pela perícia. A versão do Ministério Público dizia que Mônica foi espancada e depois atirada da varanda por Ricardo, Alfredo e Renato. A versão que prevaleceu, porém, foi a de que Ricardo tentou agarrar Mônica, mas ela não resistiu. A jovem então foi espancada e, desesperada, Mônica tentou pular para a varanda do apartamento vizinho, mas não conseguiu e caiu no playground. A perícia constatou que a garota faleceu virgem, mas tinha marcas de muito soco no corpo. O crime teve grande repercussão na mídia e chocou o Rio de Janeiro. Protestos foram organizados pedindo que os envolvidos fossem punidos. Como eu disse lá no começo, na introdução, a Daniela Pérez, que era jovem, adolescente, né, nessa época, já pediu na porta da delegacia ali que fosse considerado um crime hediondo. Muita gente não entendia como 3 jovens de classe média, sem passagem pela polícia, de boa aparência, né, podiam ter cometido um crime tão bárbaro. Mas os depoimentos de Alfredo e Renato mostraram que Ricardo não era tão dócil como a imagem que tinham construído dele, principalmente a mídia. Os 2 amigos acabaram dizendo em um de seus depoimentos que Ricardo costumava bater nas moças com quem saía e ainda usava a seguinte frase para justificar seus atos, abre aspas, comigo não tem esse negócio de carinho, é tudo no tapa, fecha aspas. Alfredo e Renato ficaram cerca de 1 mês na cadeia e eles foram liberados por um habeas corpus e depois pagaram em liberdade. 3 anos depois da morte de Mônica Granuso, Alfredo e Renato foram julgados por ocultação de cadáver e foram condenados a 1 ano e 5 meses de reclusão. Como eles eram réus primários, cumpriram toda a pena em liberdade. Ricardo foi julgado 2 anos depois do crime e após 25 horas de julgamento, o júri deu o veredito. Ele foi condenado a 17 anos de prisão, né, por execução rápida e tentativa de corrupção e ocultação de cadáver. Em 1991, a sua pena foi elevada para 20 anos e meio. Em 1994, Ricardo Peixoto Sampaio foi solto após cumprir 1/3 da pena. Ele ficou apenas 8 anos e 3 meses encarcerado. Em liberdade, ele cursou educação física e abriu uma academia a céu aberto em Copacabana. Ricardo se recusa a falar sobre o crime e faz de tudo que pode para não ser lembrado. Ele se recusa a dar entrevistas e pede para ser deixado em paz. De acordo com uma matéria publicada na revista Isto É, em 2012, Ricardo é querido por seus alunos. Ele não se casou e nem teve filhos. E na época dessa matéria, morava com a mãe. Não encontramos mais nenhuma informação sobre a situação dele hoje, sobre o que ele faz da vida e tal, e também, a propósito, não me interessa. Renato, que ajudou o Ricardo, tornou-se executivo de uma multinacional, e na época do crime ele cursava administração. Alfredo teve uma parada cardíaca aos 26 anos de idade, durante uma festa de aniversário de um amigo em Nova Friburgo, e partiu dessa aqui. Faleceu. Na época do crime, ele tinha acabado de trancar o curso de comunicação que fazia na faculdade. E não encontramos informações sobre a profissão que ele seguiu depois do crime. A morte de Mônica Granuso foi tão trágica e marcante que a Ângela Rorô, grande cantora, fez uma música chamada Mônica em sua homenagem. Em seus versos, a cantora diz, abre aspas, garota, não vá se distrair e acreditar que o mundo vive. A inocência desse teu olhar, você se engana e se dá mal, com um tipinho anormal. E a sociedade vai te condenar, fecha aspas. Como disse Ângela Rorô, muita gente condenou a vítima, o que é bem comum nesse nosso país. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele conta uma história muito triste, mas é uma história que a gente precisou trazer aqui pra vocês também, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos. E o Apoia-se ajuda o nosso trabalho demais, pessoal. Sem o Apoia-se vai ser difícil manter esse canal. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor.